Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre as plantas, atividade do livro de ciências, páginas 40 a 49. As plantas são seres vivos que fazem parte dos reinos vegetais. Os vegetais são encontrados distribuídos por todo o planeta, apresentando-se com formas, tamanhos e cores variadas. Alguns vegetais não possuem flores, frutos e nem sementes, como a samambaia e os musgos. Vamos ver aí nesse próximo slide. As samambaias são vegetais vasculares. Elas possuem tecidos, folhas verdadeiras, se reproduzem através de esporos e não produzem semente ou flores. Já os musgos são plantas pequenas e sem sementes que normalmente se desenvolvem em locais úmidos e sombreados. Existem mais de 10.000 espécies de musgos no mundo inteiro. Muitos tipos parecem forma de tapetes verdes, são até engraçadinhos, né? Meio molhado. Esses são as samambaias e os musgos. Agora a gente vai passar para falar um pouquinho sobre fotossíntese. Vamos lá. Fotossíntese. Diferentemente dos animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, por isso são classificadas como autótrofos. Este processo de nutrição dos vegetais é chamado de fotossíntese. Ela absorve a luz solar e um gás, o gás carbônico. A luz e o gás unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. E aí tem o processo, né? Primeiro tem a água. Ela é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando nas folhas. Depois, no ar que respiramos, existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás ele entra nas plantas pelas folhas. Depois vem a luz do sol. Ela fornece a energia para a formação do alimento da planta, um açúcar, que é chamado de glicose, como a tia falou um pouco mais atrás, um pouco antes. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver, e essa energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta libera algumas substâncias de que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. Sem a fotossíntese, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas, proporcionadas pelas plantas verde. Existem 3 grandes ambientes em que as plantas se distribuem: na água, as que vivem fixas na terra e as que, apesar de estarem em ambientes terrestres, ficam suspensas, por isso chamadas de aéreas. Vamos conhecer um pouquinho desses grupos. Os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que os permitem realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. E aí temos 2 imagens, né? 2 tipos de planta, a aquática e a epífitas. As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno, e sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar. Plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas, uma em cima da outra, né? Podem ser encontradas facilmente em locais em formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes de matéria orgânica morta presente na casca da árvore, sobre a qual está apoiada ou do próprio ambiente. Agora vamos falar sobre a planta parasitas e essa insetivouras.
As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas, chamadas de hospedeira, tudo de que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem sua própria energia. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, por isso capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses elementos. São as plantas insetivoras. Essas plantas costumam viver em solos pobres em nutrientes. Então é isso, meus amores. A gente entendeu um pouquinho sobre as plantas e daqui a pouco eu encontro vocês no Zoom, tá? Às 4 horas. Espero todos vocês lá. Façam as atividades e qualquer dúvida pode estar chamando a tia, tá bom? Beijos, até daqui a pouquinho.